Bom, outro grupo funcional muito importante são os ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos têm um grupo funcional bem distinto do resto dos ácidos, dos compostos orgânicos. Ele tem uma carboxila. Tá? Essa carboxila faz com que os pares de elétrons não ligantes desse oxigênio se alinhem a esses elétrons π desse carbono sp2 e desse oxigênio sp2. Como eles ficam ligados por paralelismo dos seus orbitais, esses elétrons eles ficam presos a essa conjugação de orbitais, liberando esse hidrogênio facilmente. Então, ácidos carboxílicos são ácidos bem fortes. Não chegam a ser ácidos como os inorgânicos, mas eles são ácidos fortes. O exemplo mais interessante dos ácidos carboxílicos é o vinagre, que a gente utiliza para temperar salada, temperar comida de uma forma geral. O vinagre é que eu botei aqui como exemplo, que oficialmente é chamado de ácido acético. Ele é uma substância ácida, mas ela não é tão ácida como o ácido inorgânico, a ponto de a gente poder consumi-lo, né? Então, eu botei aqui uma série de exemplos de ácidos carboxílicos para que vocês possam observar. Apesar de a acidez dele ser pronunciada, a acidez dele não sofre uma interferência muito pronunciada da cadeia, ok? A cadeia, como acontece nos fenóis e nos álcools, no caso do fenol, a cadeia influencia na acidez do fenol, aqui não. Aqui, quem influencia na acidez dos ácidos carboxílicos é o grupo funcional carboxila, que vai ser sempre uma função, um grupo funcional que vai estar na extremidade da cadeia ou num carbono primário e vai possuir uma C-dupla-O ligado a uma hidroxila. Então, esse grupo funcional é chamado de carboxila. E por conta dessa característica muito forte acídica, ele vai fazer ligação hidrogênio muito forte, a ponto de uma cadeia com apenas um átomo de carbono, o ponto de ebulição ser extremamente alto. Os ácidos carboxílicos, eles possuem uma família, que a gente chama família dos ácidos carboxílicos, porque essas substâncias, elas vão possuir todas esses grupos, essas substâncias orgânicas que são da família dos ácidos carboxílicos, vão ter o grupo funcional carboxila. Então, o outro exemplo da família do ácido carboxílico, o ácido carboxílico, ele tem como seu primeiro exemplo da sua família o éster. Se vocês prestarem atenção aqui, eu vou ter uma C-dupla-O ligado a um oxigênio. No ácido carboxílico, esse oxigênio ele está ligado a um hidrogênio. No caso dos ésteres, eles vão ter também uma carboxila, mas ao invés de ter um hidrogênio, ele vai ter outra cadeia carbônica. E aqui eu boto um exemplo para vocês. Tá? Um éster, eu posso ter um carbono, que é o carbono da carboxila, já é o suficiente para a gente caracterizá-lo como éster. Esse exemplo aqui. E o interessante dos ésteres é que eles formam um grupo familiar em que a gente tem aromas e fragrâncias, um cheiro delicioso, tá? Que geralmente aparecem nos aromas de frutas, tá? Da mesma forma que os ácidos carboxílicos, vocês vão ter cadeias aromáticas a cadeias alifáticas ou alicíclicas, tá? Então, os ésteres, o primeiro
exemplo da família dos ácidos carboxílicos, também tem uma carboxila e ele se difere do ácido carboxílico, porque no oxigênio você tem ligado uma segunda cadeia. E por não existir essa ligação com o hidrogênio, ele forma ligação hidrogênio muito precária e seu ponto de ebulição vai ser menor. Por exemplo, lembra que com 2 átomos de carbono você tinha um ponto de ebulição de mais de 100 graus, aqui ele cai para 32 em função de não formar ligação hidrogênio. E isso é interessante, porque os ésteres eles produzem odor, então eles não podem ser substância com ponto de ebulição alto. Ok? Um outro exemplo de ácido da família do ácido são os anidridos. E ele tem esse grupo aqui, ó, o grupo funcional anidrido, é caracterizado por ter 2 carboxilas ligado por um oxigênio. Se vocês prestarem atenção aqui, ó, eu tenho uma carboxila aqui e tenho uma segunda aqui. É interessante esses átomos, essas moléculas, porque eles vão ter uma característica bem marcante. Anidrido acético, anidrido fetálico, maleico. Se a gente observar, ó, esse grupão funcional, você vai ter uma C dupla O, C dupla O. É bem característico o anidrido, tá? A gente vai ter também o grupo funcional carboxila, apesar dele ser duplo, tá bom? O outro grupo da família dos ácidos carboxílicos são os aletos de acila, ou que a gente chama de cloreto de acila, onde a hidroxila do ácido é substituído por um halogênio. Bom, esse grupamento C dupla O dentro de uma carboxila nós chamamos de acila. E de forma alguma, essa C dupla O dentro de uma carboxila nós chamamos de carbonila, apesar de muita gente boa ficar falando isso, carbonila de ácido. Não, não é carbonila de ácido. O nome oficial é acila de um ácido carboxílico, acila de um éster, tá? Acila de um anidrido, acila de um cloreto de ácido, ok? Bom, como os cloretos de ácido, da mesma forma que ésteres e aldeídos não possuem ligação hidrogênio, os pontos de ebulição deles são mais baixos do que um ácido carboxílico, ok? Outra família dos ácidos carboxílicos são as amidas. Nesse caso, essas carboxilas vão possuir um átomo nitrogênio. Por que ele faz parte dessa família, né, a amida, família dos ácidos carboxílicos? Por conta da acila do ácido carboxílico. Então, amidas são uma função orgânica dentro da família dos ácidos carboxílicos, porque possuem acilas, tá, de ácido carboxílico. Então, a gente vai ter amidas primárias, amidas secundárias e amidas terciárias. A amida primária, a gente só vai ter o nitrogênio ligado diretamente à acila de ácido. Quando ela for secundária, ela vai ter um grupo ou uma cadeia ligada ao nitrogênio. Quando ela for terciária, ela vai ter, além da acila, 2 cadeias carbônicas ligadas a ela. Então, a amida vai ter um nitrogênio ligado diretamente à sua acila, ok? E aí a gente entra nos grupos funcionais nitrogenados. E o primeiro é a amina. E eu coloquei agora, logo depois da amida, de propósito, para que a gente possa observar a diferença entre uma amina e uma amida. A amida é do grupo da família dos ácidos carboxílicos e tem uma acila. A amina
ela é ligada diretamente à cadeia carbônica e não tem um grupo funcional acila. Então, a gente pode ter aqui, ó, a gente vê um exemplo de amina, que são as anilinas. Elas são, ó, tem um grupamento amino, o grupo funcional é amino, ligado numa cadeia carbônica, tá? Então, ela pode ser aromática, ela pode ser mista, ela pode ser alicíclica, né, ou heterocíclica, desculpa, ou alicíclica, no caso aqui das morfinas, tá bom? Então, as aminas podem ser primárias, quando ela só tem uma cadeia carbônica ligada diretamente no nitrogênio. Amina secundária, quando eu tenho duas cadeias ligadas diretamente numa cadeia. Ou terciária, quando elas possuem também três cadeias carbônicas ligadas diretamente no nitrogênio. Quando a amina é primária, a cadeia é homogênea, porque o nitrogênio não está ligando duas cadeias. A partir das aminas secundárias e terciárias, as cadeias são heterogêneas, ok? Lembrando lá da definição de cadeias. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma cadeia heterocíclica, tá? Segundo aquela definição. Da mesma forma aqui, ó, é uma cadeia heterocíclica. É uma cadeia alicíclica heterogênea. Então, a gente tem um nome especial, cadeia heterocíclica. Da mesma forma que essa cadeia aqui, ó, ela está ligando essa cadeia de um carbono com uma cadeia maior desse lado. Então, essa cadeia é uma cadeia heterogênea. É heterogênea porque ela não é cíclica, como essas duas aqui, ok? Essa cadeia aqui é uma cadeia homogênea, aromática. Por quê? Porque o nitrogênio não está ligando duas cadeias, ok? Então, aproveitei e fiz aí uma revisãozinha, mas caracterizando a primeira função nitrogenada, amina, possui o grupo funcional amino, tá bom? A outra função são as nitrilas. Possui o grupo funcional ciano, e ele tem, o grupo ciano, tem um carbono sp3, tem uma ligação tripla, duas ligações pi, né? Duas insaturações. E aí a gente observa aqui, ó, as diversas nitrilas. Você pode ter uma nitrilas de cadeias aromáticas, nitrilas de cadeias saturadas e insaturadas, né? As cadeias insaturadas é que possuem uma insaturação, uma ligação pi ou mais, não importa, ou então ligações ou cadeias aromáticas. Mas o importante aqui é a gente observar que as nitrilas possuem grupos funcionais ciano, que é caracterizado por esse grupo C tripla N, ok? Perdão. Os nitrocompostos são substâncias que possuem o grupo funcional, o grupo nitro, e é caracterizado por esse grupo NO2, tá? São grupos muito polarizantes, criam bastante efeito indutivo aonde eles estão ligados, e geralmente as substâncias são mais polares, tá? Então, a gente pode observar que esse grupo nitro aqui, ele vai estar ligado a dois oxigênios, então ele consegue polarizar bastante a ligação CN, né, formando ligações polares, formando efeito ativo pronunciado. Então, os grupos nitros são grupos que polarizam bastante ligação. Tá? A gente vai falar isso mais detalhadamente no futuro. Os últimos, ou o que até onde eu vou nessa aula, são os aletos de alquila. Aletos de alquila e aletos de arila. Grupos funcionais, a gente vai falar especificamente de o que é uma alquila ou uma arila, alquil ou aril, quando eu for falar de nomenclatura. Mas aqui a gente observa que quando a cadeia carbônica é um grupo alquil, tá? E eu vou me adiantar um pouco,
Grupo alquila são grupos derivados de cadeias alicíclicas e cadeias abertas, enquanto os grupos aril são de cadeias aromáticas. Quando esses grupamentos de cadeia estão ligados a um halogênio, nós temos o grupo ou a função orgânica halogenetos de alquila ou arila. E o grupo funcional são os halogênios, tá? E aí a gente observa que por essas substâncias não possuírem ligação a hidrogênio, os seus pontos de ebulição são bem baixinhos quando relativos ao mesmo número de átomos da cadeia que um álcool, que um ácido, enfim, que uma amina, tá? Que tem pontos de ebulição maiores. Então, é muito fácil identificar um halogeneto de alquila, que é um halogênio ligado a uma cadeia carbônica, aqui, ó, tá? E eles podem ser aromáticos ou alifáticos, ou alicíclicos, tá? Podem ser cadeia insaturada, saturada, enfim, tá? E a gente fica por aqui, e a próxima aula a gente vai começar a nomenclatura das substâncias orgânicas. Essa aula eu só quis mostrar para vocês, para que vocês possam conhecer as diferentes funções orgânicas e, principalmente, os grupos funcionais. Era interessante que vocês fizessem uma tabelinha com o nome da função e o grupo funcional, para que vocês pudessem se ambientalizar e, inclusive, utilizar como fonte de consulta. Faz uma tabelinha. A gente aprendeu algumas das diversas funções orgânicas, das mais importantes, que a gente vai trabalhar na nomenclatura. E, em função disso, acho que seria interessante que vocês fizessem esse um quadro, e pudessem consultar no momento que estivesse estudando a nomenclatura dessas funções orgânicas, ok? Então, fiquem em paz, se cuidem com o que a gente está vivendo, que é o Covid, que é a contaminação pelo coronavírus. Então, se cuidem, se protejam e fiquem um bom final de semana para vocês, tá?